fazer as pessoas saírem daí com alegria, sempre. Então aquilo também mexe com o pregador dele. A mensagem que eu passei hoje não foi recebido com bom agrado. Ok. Ali primeiro, depois vocês dois. Pastor Afonso, depois eles. Ou talvez o tempo que me deram, eu tinha tanta mensagem, mas o tempo já terminou. Então, eu sinto que não deu para desenvolver. Sim. No outro aspecto, eu podia dizer também, se calhar pode ser ruim em volta do pensamento do próprio pregador, em determinar um objetivo tão elevado, está assim, mas o sentimento dele achou que não foi importante, porque não chegou onde ele determinou chegar. Mas se calhar a Deus não é Deus esperou. Muitas vezes também é assim. Um desafio tão grande, como não atingiu, acha que tudo que fez não foi nada bem. Entendi. Pois não. Então, ali depois o senhor e lá. A mim? Isso. Eu acho que os irmãos que estão a partilhar não estão a falar da experiência. Não estão. Acho que a pergunta é que cada um tem que falar a experiência que ele teve e que lhe faz ver a pregação que ele pregou foi ruim. Mas acho que estão a falar em geral, assim não estamos a simplificar. Bom, da minha parte, a experiência que eu tive, que eu tenho tido, né? Às vezes, a maioria das pessoas que ouvem a minha pregação dizem que prego bem. Mas eu acho que eu tenho sentido que às vezes eu não gosto de me ouvir. Não gosto de me ouvir porque eu acho que não tenho boa voz para pregar. E eu acho que a minha linguagem assim não é tão boa para ser ouvida e aquilo me provoca muita confusão. Entendi. Ok, obrigado. Pois não. A minha experiência é o seguinte, eu não sou um pastor em tempo integral. Então, conforme eu digo, até se for uma inspiração do Espírito Santo, eu estou no ministério do Pai e estou no ministério da Palavra. Então, tem vezes que eu acabo por estar subcarregado e não tenho tempo, conforme o Bispo Sebastião disse, de me envolver mais na meditação, na oração, na preparação. O sermão ruim que eu já achei que é ruim, sinto mesmo depois de acabar de pregar, sinto que não, falei, é aquele sermão mecanizado. Quer dizer, você faz um apanhado que é para trazer uma mensagem e tu sentes que não seguiste, quer dizer, o Espírito Santo, não deixe vazar o Espírito Santo. Criaste algo só para satisfazer o povo naquele momento. Entendi. Essa é a minha experiência. Ok, obrigado. Pois não, irmão? Dois elementos. A primeira coisa é a preparação, é um pouco de vista homilética, e a segunda coisa é o objetivo. Tem muitas coisas que nos levam a achar que o nosso sermão é ruim, não é? Na sua experiência, é mais comum você sair do púlpito depois da pregação no domingo satisfeito com a sua pregação ou pensando, poderia ser melhor? Qual que é a sua experiência normalmente? Sempre podia ser melhor. Pode falar o que você sente. Se você falar que está satisfeito, tudo bem. Qual que é a sua sensação? Isso varia. Tem vezes Varia, que eu né? sinto que não. Pois é. Tem dias que não foi suficiente. Pois é. E, pois não. Isso também muitas das vezes varia, porque não é só por o seu entender, mas muitas das vezes é porque quando acontece muita mente, aí você fica muita reação funcionaram e ele sai daí convicto que não, está tudo bem. Ok. Mas por muitas das vezes não é aquilo. Ok. E outras vezes é que quando não há mente, e ele sai também convicto que não, acho que foi ruim. Entendi. Mas talvez não foi isso. Entendi. Vocês percebem que o nosso critério para avaliar se um sermão foi bom ou ruim, normalmente é muito subjetivo? Cada um tem o seu critério. E não há nada de errado nisso, cada um tem a sua própria experiência e tudo bem. Mas isso pode ser perigoso quando a gente coloca a nossa subjetividade como padrão de análise de uma pregação. Isso é um risco. Porque vamos pensar numa coisa.
Imagina alguém que pregue uma mensagem que arranque muitas reações das pessoas. Lágrimas e améns e outras reações. Aparentemente foi uma pregação bem sucedida ou não? Sim. Mas e se essa pregação arrancou reações, mas não comunicou o Evangelho? Ela foi bem sucedida? Então, nós como pregadores, nós corremos o risco de colocar a nossa subjetividade como um elemento de padrão para avaliar se uma pregação foi boa ou ruim. Se eu tive muitas reações, foi boa. Se não tive reações, mesmo que eu tenha pregado o Evangelho, não foi uma pregação boa. Então, o nosso objetivo deve ser alcançar um tipo de padrão que seja objetivo e não subjetivo. E o nosso padrão é a Escritura. O nosso padrão para tudo é a palavra de Deus. Isso também se aplica à pregação. Também se aplica à comunicação do Evangelho. E para ilustrar isso, eu gosto de uma frase do Charles Spurgeon, aquele pregador do século XIX, o príncipe dos pregadores, não é? Lá da Inglaterra. E ele costumava dizer o seguinte, sobre algumas pregações, citando Maria Madalena, naquele contexto da ressurreição. Levaram o meu Senhor, e eu não sei onde o colocaram. Eu não ouvi nada sobre Cristo. Para Spurgeon, o teste para definir se uma pregação era boa ou ruim é a presença de Cristo, é a centralidade de Cristo. Spurgeon contava uma história que uma vez um jovem pastor foi pregar e um pastor mais velho estava ouvindo a pregação. Quando acabou a pregação, o pastor jovem procurou o pastor velho e disse: pastor, qual foi a sua opinião sobre a minha pregação? E o pastor disse: foi um sermão muito ruim. E aí o jovem questionou: por que foi um sermão ruim? E aí o Spurgeon continua: você me dirá o porquê pensa que é um sermão ruim? Porque, disse ele, o pastor velho, não havia Cristo nele. Bem, disse o jovem, Cristo não estava no texto. Não devemos pregar Cristo sempre, nós devemos pregar o que está no texto. Então o velho pastor disse: você não sabe, meu jovem, que de toda a cidade e vilarejo da Inglaterra, de qualquer lugar que seja, sempre há uma estrada para Londres? Sim, disse o jovem. Pois bem, disse o velho pastor, é assim com cada texto da Escritura. Há uma estrada para a capital da Escritura, que é Cristo. Amém. E meu irmão, sua função quando se aproxima de um texto é perguntar: qual é a estrada para Cristo? E então pregar um sermão andando nessa estrada rumo à grande capital, Cristo. Amém. Maravilhosa essa citação, né? Então, sendo assim, o que faz um sermão ser bom? Quando Cristo é o centro e o objetivo. Isso é um sermão bom. E esse é um padrão objetivo e bíblico para a nossa reflexão. E a gente vai pensar um pouco sobre como a Bíblia apresenta esse objetivo cristocêntrico da pregação. Vamos ler alguns textos. Começamos com 1 Coríntios 2:1-5. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Foi com a minha fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram na demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. É interessante como Paulo liga as duas ideias: apresentar Cristo crucificado com a pregação no poder do Espírito. Qual é o papel central do Espírito? Revelar Jesus. Esse é o papel central do Espírito. Jesus disse: Ele me glorificará. O papel do Espírito é glorificar a Jesus. O Espírito dá dons à igreja para glorificar a Jesus, para proclamar a Jesus. O Espírito remove a escuridão dos nossos olhos, a cegueira dos nossos olhos, para que a gente veja Jesus. Amém. Normalmente nós não pensamos isso no que se refere a poder do Espírito. Nós pensamos mais nas manifestações. Mas o papel central do Espírito é revelar e glorificar a Cristo. Logo, quando eu anuncio Cristo na Escritura,
o poder do Espírito acompanha. Porque quando eu prego Cristo, eu estou fazendo o propósito pelo qual o Espírito foi enviado, glorificar a Jesus. Vamos continuar. Lucas 24, 25 a 27, depois de 44, o texto do encontro de Jesus com os discípulos no caminho de Emaús. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. E disse-lhes: foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Jesus tinha a consciência que todo o Antigo Testamento apontava para ele. Jesus sabia muito bem disso. Será que nós, como pregadores, fazemos isso? Outro texto, João 5,39. Jesus novamente: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna, e são as Escrituras que testemunham ao meu respeito. Jesus é o centro da Escritura. Outro texto, 1 Coríntios 1,23. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Por fim, último texto, Atos 17,1,3. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos, e dizia: este Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Então Paulo usava a Escritura para proclamar o Cristo. A pergunta é: que Escritura Paulo pregava? Que livros Paulo usava para pregar? O Novo Testamento? Claro que não, nem havia sido escrito ainda. Paulo usava o Antigo Testamento. Então Jesus, Paulo e os demais apóstolos tinham a plena convicção e entendimento que toda a Escritura aponta para Jesus, toda a passagem bíblica aponta para Cristo. O nosso dever enquanto pregadores é encontrar o caminho, mas todo o sermão, toda a passagem aponta para Jesus. Como é que a gente vê isso no Antigo Testamento? Bom, para a gente enxergar Cristo no Antigo Testamento, nós precisamos dar um passo para trás e entender a estrutura da revelação bíblica. E nós podemos resumir a estrutura da revelação nos seguintes passos. Primeiro, criação. Peter disse um pouco sobre isso ontem. Criação. Deus é o Criador